Então, pessoal, boa tarde a todos, né? Vamos hoje aí, na nossa aula de hoje, abordar um pouco a utilização do Keypad, né? O Keypad é um teclado voltado aí para inúmeras aplicações Arduino aí, né? Que nós podemos usar para confeccionar travas eletrônicas aí, né? Portas eletrônicas aí, quando eu preciso questão de segredo, posso fazer captura de dados, né, do usuário, e existem alguns projetos aí que utilizam o Keypad, né? E vamos aí entender um pouco como ele funciona, ter um exemplo prático, né, de uso dele, e depois nós vamos aí subir um exercício aí para fazer um outro trabalho com ele, né, para treinar um pouco dos conceitos que nós vimos até agora. Então, como que ele funciona, né? Ele é um teclado de membrana, né, que possui baixo custo, e por ele possuir baixo custo, ele é bastante utilizado. Na época dos celulares mais antigos, né? Era uma tecnologia bastante utilizada nos celulares mais antigos, e hoje com o smartphone ele caiu em desuso porque nós temos aí o touch, mas ainda ele é bastante utilizado em interfones, em equipamentos aí de controle de acesso, e é bastante interessante nós utilizarmos aí, conhecermos um pouco dessa sua utilização. Os teclados também, né? Teclados de computador ainda utilizam essa mesma tecnologia, né? Então, você tem uma membrana, né? Com a matriz de tecla, e também conforme você pressiona essa tecla, ele fecha um contato nessa matriz de tecla, enviando um sinal para que o microprocessador ou microcontrolador processe esse sinal. Então, é um funcionamento bastante simples também, né? Então, dentro da utilização no Arduino, nós vamos programar também um pouco das teclas, né? Que nós precisamos aí programar aí cada sinal da matriz para dizer com o Arduino qual tecla está sendo apertada, porque senão o Arduino não compreende isso. Não existe uma biblioteca pronta, né, já com as teclas programadas internamente. Você tem uma biblioteca que vai fazer a interface básica aí com o teclado, com o Keypad. Então, basicamente, nós temos aqui identificação dos pinos conectores, né? Então, nós temos linha e coluna. Então, para cada tecla do teclado, nós temos uma combinação de contato entre linha e coluna. Quando fecha o circuito entre uma determinada linha e coluna, nós vamos dizer aí qual tecla foi pressionada. Então, nós vamos mandar um sinal para o Arduino baseado nesse conjunto aí de circuitos, né, do fechamento de circuitos. Nós vamos trabalhar aí com o conceito de matrizes, né, na hora que nós formos fazer a programação, né? Então, a matriz é uma variável, é um espaço da memória que eu posso alocar vários elementos, e existe um endereçamento, né, para cada elemento. Então, por exemplo, a primeira minha posição aqui poderia ser o 00, né, essa retângulo aqui que está escrito como 1 poderia ser a minha posição 00, o número 2 poderia ser o 01, o 3 02 e o A03, e assim sucessivamente. Então, o conceito de matriz aqui dentro do teclado é utilizado para fazer o mapeamento das teclas. Pode falar, Ria. Então esse teclado 4x, no caso isso aqui é um 4x4, mas esse teclado funciona então quase como um conjunto de botões pulsantes que são pré-ordenados já, e que já tenha que cada botão está programado de tal forma que o Arduino interpreta o sinal específico daí.
Não com um botão igual você, que você programa para várias coisas diferentes. Exato. Como você usa a biblioteca e cria uma matriz, ele vai entender que cada botão, né, na hora que você pressionar, ele vai enviar uma letra ou um número, né? Mas essa letra ou número que vai ser enviado, você que vai ter que configurar via programação, porque senão, como você mesmo falou, ele vai funcionar simplesmente como um botão touch, né? Pressionou, ele fechou um circuito. Mas como a ideia dele é você ter uma interface onde você receba letras e números, você configura isso, né? Eu poderia configurar isso usando botões normais, montar uma matriz de botões normais e fazer essa configuração? Até dá para ser feito, mas seria mais complexo, né? Você teria que programar mais. Então, você usar o Keypad e usar a biblioteca Keypad também vai te ajudar a escrever menos no seu código. Então, aqui, como eu falei para vocês, né, a montagem do circuito funciona linha versus coluna, e quando a tecla 1, por exemplo, é pressionada, o circuito é fechado entre a linha 1 e a coluna 2. E a coluna 1. Quando a tecla 2 é pressionada, é fechado o circuito entre a linha 1 e a coluna 2. Como nós vimos aqui, né? Então, ó, a tecla 1 é pressionada, linha 1, coluna 1. A tecla 2 é pressionada, linha 1, coluna 2, e assim sucessivamente. Então, quando nós formos configurar na programação isso, nós vamos montar uma estrutura que a biblioteca já faça essa tradução. Então, no nosso circuito, o que nós vamos montar? Né? O nosso circuito exemplo aqui. Vamos usar portas digitais aqui, né, para o nosso teclado. Então, as portas digitais que nós vamos usar, a porta 12 até a porta 5. Então, sendo que da 12 até a 9 são as nossas linhas, e da 8 até a 5 são as nossas colunas, porque, como vocês viram aqui no teclado, a nossa ligação, ó, as primeiras portas aqui são as linhas, e a partir da quinta porta são as colunas. As portas analógicas serão utilizadas para o display, né? Então, nesse cenário aqui, a minha porta analógica vai funcionar como uma saída, utilizando a biblioteca display. Vamos usar a alimentação 5 volts para fazer a alimentação do display, né? Para acender o display. E o GND, né? Para fechar o circuito de alimentação do display. E vamos usar um resistor de 220 ohms aqui para não ter perigo de queimar aí o nosso display. Então, nesse projeto, nós não vamos trabalhar aí com potenciômetro, então eu não vou conseguir controlar a intensidade de luz do display. Eu vou alimentar o display diretamente, com isso eu vou ter, assim que eu ligar o display, eu vou ter potência máxima aí de luminosidade do display. Então, nós temos que, primeira coisa, quando nós codificamos e vamos usar bibliotecas que não são padrão do Arduino, nós temos que fazer a inclusão, né, a importação dessa biblioteca. Então, o Liquid Crystal.h é a biblioteca utilizada para controlar o display. Então, todas as funções do display, para que eu não tenha que escrever tudo a partir do zero, eu vou usar a biblioteca Liquid Crystal.h. O teclado também existe uma biblioteca para ele, que é a Keypad.h, né? Que também possibilita eu trabalhar com teclado no nível mais alto, né? Aqui no Crystal
Liquid Crystal LCD, então estou criando um objeto LCD do tipo Liquid Crystal e que vai utilizar esses pinos aqui na montagem do display. Isso aqui, se vocês recordarem lá na aula que nós tratamos do display, é a ordem com que eu vou fazer a ligação num determinado conjunto de portas do display, né? Eu estou criando uma constante para dizer o número de linhas que eu vou ter dentro do meu teclado, né? Do meu keypad, e que estou criando uma outra constante aqui para dar o número de colunas do meu keypad. E estou declarando uma variável do tipo string, então uma variável que armazena um conjunto de letras, né? Chamada num1, para que conforme eu for pressionando o meu teclado, ele vai armazenando os caracteres que eu pressionei no teclado para depois que esses caracteres sejam mostrados no meu display LCD. Então, eu estou criando o mapa, né? O mapa do meu teclado, né? Estou definindo as teclas do Keymap, né? Então, estou criando um array, né? Do tipo char chamado case, que vai ter um determinado número de linhas, né? No caso 4, e um determinado número de colunas chamado 4. Daí eu abro a chave, para cada linha eu vou abrir uma chave para criar a próxima linha, vírgula, e vou criando a próxima chave. Então, aqui são as teclas, são os caracteres correspondentes a cada tecla do meu teclado. Se eu mexer aqui, se eu inverter essa configuração, você pode perceber que vai aparecer outra coisa aí. Depois eu até mostro o projeto prático que nós fizemos na aula, para que vocês percebam que quando eu altero isso aqui, também altera o que é reconhecido pelo teclado. Estou criando uma outra estrutura, outro array, né? Chamado linha pinos, né? Que vai armazenar os pinos, as portas que estão conectadas aos pinos de linha do keypad. E estou criando outro array chamado coluna pinos, que também armazena aí as portas que eu vou utilizar, as portas que eu vou utilizar para as colunas do keypad. Por que eu estou criando essas estruturas? Porque na hora que eu for criar o objeto keypad, eu vou precisar indicar o array que compõe as teclas, o array que compõe as portas que estão ligadas na linha e o array das portas que estão ligadas à coluna, as portas que estão ligadas na coluna. Então, aqui, ó, eu estou criando um objeto keypad, né? Então, aquele conceito. Quando eu falo em programação orientada a objeto, eu tenho a minha classe keypad, que é como seria a minha matriz, a minha forma, né? Minha forma de injeção. E quando eu ponho aqui o meu keypad, eu estou fabricando alguma coisa, né, específica com base nessa forma, por exemplo, de injeção. Então, eu estou criando esse meu keypad. Para que eu possa criar, eu vou ter que utilizar o comando igual ao objeto, aos parâmetros de criação, né? Então, que nós chamamos dentro de orientação objeto de construtor, né? Então, eu estou passando os parâmetros de criação para o meu construtor, que é o meu mapa, né? Que é aquele case que nós criamos anteriormente. Então, esse primeiro parâmetro, esse case aqui, ó, que nós criamos anteriormente, poderia chamar de outra coisa? Aqui?
poderia chamar de qualquer coisa aqui. Eu chamei de case simplesmente por padrão. Linha pinos é os pinos que estão ligados nos conectores de linha colunas, e o número de colunas e linhas que nós temos no nosso teclado, porque podem existir teclados com mais linhas e colunas. Então, por isso, eu, na hora de determinar, de criar um objeto, eu tenho esses parâmetros aqui. Daí nós começamos o nosso void setup, né? Então, void setup, a primeira coisa que eu vou fazer é inicializar o LCD, né? Então, LCD begin. Estou dizendo que o meu LCD tem 16 colunas e 2 linhas. E estou posicionando aí o cursor do LCD no canto superior esquerdo. Então, na primeira linha e na primeira coluna. Então, no caso, linha 0, coluna 0. Então, esse comando clear já me faz isso. Aqui nós já entramos na estrutura principal, né, no nosso void loop, né? Então, a primeira coisa que eu faço é a minha leitura aí do keypad, né? Então, meu keypad getkey é o comando que vai fazer assim, obter a tecla que eu pressionei no momento que houve a pressão no teclado. Vou armazenar essa tecla pressionada dentro de uma variável do tipo char. Então, uma variável que armazena somente uma letra, chamada key. Daí eu vou verificar se houve uma tecla pressionada. Então, se a variável key for diferente de no key, porque quando não está pressionado, essa variável vai receber esse no key aqui. Ela vai ficar recebendo esse no key, se não tiver nenhuma tecla pressionada. Então, se isso não for verdade, se essa condição não for verdadeira, quer dizer que eu armazenei, eu pressionei o meu teclado. Se eu pressionei o meu teclado, eu tenho a minha variável num sendo concatenada. Então, minha variável num, ela é uma variável que está armazenando os minhas teclas pressionadas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou juntando o que já existe nela com mais o conteúdo da variável key. Daí eu preciso posicionar o meu cursor para eu conseguir escrever letra a letra no meu monitor. Então eu estou criando uma variável chamada int numLength, então tamanho da variável num, por exemplo, né? Poderia chamar de qualquer outra coisa aqui, mas o tamanho da minha variável num, então numLength, vai ser num1, né? Que é a minha variável aqui, ponto length. Então, qual é esse comando vai me retornar o tamanho. Então, eu tenho 2 caracteres, tenho 3 caracteres, tenho 4 caracteres. Então, eu vou retornar isso. E daí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o posicionamento do meu cursor no LCD. Então, cd.setCursor, né? Daí, o primeiro parâmetro que eu tenho aqui é a minha coluna. Então, eu estou posicionando um número baseado na minha coluna. E na linha 0. E depois eu vou fazer a impressão disso na tela. Então, vou pôr o projeto prático aqui só para vocês darem uma olhada. Todo mundo está enxergando minha tela? Sim. Ó, nós temos aqui o nosso projetinho, né? O código, da mesma maneira que nós
fizemos lá. Então, se eu iniciar a simulação, pressionei o número 1, apareceu o número 1 aqui. Pressionei o número 2, apareceu. Pressionar o 3, pressionar o A. Então, eu vou colocando aí os caracteres todos aqui dentro do meu display. Ah, se eu quisesse saltar uma linha, para de repente tiver mais caractere para a próxima linha, eu teria que fazer uma modificação aqui, né? Eu teria que vir aqui no meu código, né? E verificar se esse tamanho aqui está maior que 16. Se estiver maior que 16, aí eu mudaria essa linha aqui para 1, né? Então, é isso que eu teria que fazer aí na hora de para mudar a linha, né? Então, não é nada muito complexo. Teria mais uma estrutura condicional aqui dentro. Então, aquilo que eu falei para vocês, que quem determina o que vai aparecer teclado é essa matriz, então vou pôr a letra Q, por exemplo. Então, agora vamos pôr a letra Q aqui. E a partir de agora, quando eu pressionar o número 1, que apareceu para mim não foi mais o número 1, foi a letra Q. Então, assim, quem determina o que realmente o Arduino vai ler é a construção desse mapa aqui, né? Dessa estrutura aqui. Porque o Arduino simplesmente ele recebe um sinal. Só que esse sinal vai ser associado a algum caractere, algum char, né? Ligado a essa estrutura que nós criamos aqui. Beleza? Dúvidas, Rian? Sem dúvidas, por enquanto, professor. Mas teria como o senhor disponibilizar esse circuito mais para fins didáticos mesmo, para ir testando? Eu posso fazer uma cópia daí para não alterar o Sim, sim. original? Eu vou subir uma atividade lá, né? Daí, nessa atividade, eu já deixo o link do circuito e você pode fazer modificações, né? Fazer uma cópia para você e você modifica. Então, deixa eu só voltar aqui e já deixar ele compartilhável. Aí você já modifica. Tudo bem? Ok. Eu já subo no Moodle lá também a atividade com o link, tudo bem? Sim, sim. Mais alguma coisa, Citão, que você queira complementar? É só relembrar novamente a questão de consumo de energia, né? Se a gente for trabalhar com um sistema alimentado por baterias, né, de baixa carga, então quando a gente utiliza o backlight, ele consome muita energia, né? Ele consome no máximo 200 miliamperes. Então, dependendo do jeito que você fizer a ligação, alimentando direto, né, com 5 volts, cada período que ele estiver funcionando com o backlight, o consumo de energia de corrente vai ser em torno de 200 miliamperes. Isso é um valor bastante alto, né? Isso aí, além do gasto de energia, tem um aquecimento, né, dos componentes. Então, seria interessante, quando você não precisar, colocar uma situação de você fazer o desligamento dele, né? Fazer o desligamento do backlight. Então, essa opção você pode pensar na programação ou não, Wilton. Daria para colocar na programação? É que daí poderia haver a possibilidade de desligar a porta, né? Tá. Eu teria que dar uma estudada aí na questão de programação, se daria para a gente desligar uma Professor, porta de alimentação, né? Porque o que mantém
o display ligado é a porta 5 volts, né? Professor, agora que o senhor tocou nesse assunto, essa é uma dúvida, uma questão minha mesmo, mas nesse caso específico, onde precisa desligar a porta do circuito, desligar o monitor em si, não seria mais simples usar um próprio circuito? O- Eu não sei, eu não cheguei ainda muito na parte de construção de circuitos no meu curso, mas é algo utilizando, não sei, relés, transistores, uma coisa assim. Você poderia usar relé, né? Uma Sim. das soluções seria relé, né? Que daí o relé é acionamento por eletrônico, né? Daí poderia ser usado um relézinho, né? Acho que é uma solução, não, Citrão? O relé sim, mas o que eu estava pensando é colocar numa porta, né? Inclusive você poderia ajustar através do PWM a backlight dele, né? Ah, sim. Você poderia aumentar, diminuir, então ter um nível de iluminação e contraste também, né? Pode controlar o contraste também. Sim. E aí, depois que você ajustar a questão de tempo, eu acredito que através também do PWM seria só você zerar, né? É, Zeraria a saída dele. Então, acho que não porque precisaria adicionar um ou outro componente. Acho que o próprio Arduino já daria conta disso. O problema só, que eu imagino, é porque a corrente de saída do Arduino é baixa, né? Então, eu teria que trabalhar com baixa corrente, alimentando um relézinho, né? porque, por exemplo, mesmo se for falar a porta 5 volts, que é o que geralmente a gente utiliza, a porta 5 volts ela tem a mesma tensão e corrente de uma porta digital, né? Que é 5 volts, 20 miliamperes, né? Isso. Então, aí ele sim acionaria um circuitinho de potência, né? Em vez de pôr um 5 volts direto, poderia pôr uma porta digital, né? Seria, acho que, uma solução aí no cenário para você poder desligar via programação. Teria que fazer um teste. Opa, eu estava falando aqui com o microfone fechado, desculpe. Aquele transistor que a gente estudou, um transistor de potência, né? É, Na aula anterior, então bastaria ele para fazer a alimentação, né? Então a gente usaria na base do transistor essa corrente de até 20 miliamperes da porta, né? E na saída você teria uma potência, porque aí ele faz o controle da potência, né? sim. Sistema de potência, esse transistor que a gente viu numa aula anterior. São soluções aí para o projeto aí que você consegue fazer uma gestão melhor de energia, né, Sil? Então, acho que é isso, Ian, que você tinha perguntado. Então, teria vários caminhos para fazer. Então, através de um relé, né? E verificar também, né? Como você vai fazer um teste, você verificar se com 20 miliampere que nível de iluminação você tem, né? Então, utilizando o resistor, fazendo o cálculo, né? Para 20 miliampere, lembra, tem um cálculo aí na atividade. Para fazer esse cálculo, para estabelecer o limite de 20 miliampere, então, utilizando o resistor para limitar a corrente a 20 miliampere e verificar se consegue ter um nível de luminosidade de backlight suficiente para fazer a leitura de acordo com o ambiente, né, que você está. Então acho que seria isso, tá? Ah, então beleza. Só encerrar a gravação aqui.